todos, boa noite, sejam bem-vindos à próxima palestra, que é com a Bianca Balaciano. A Bianca é psicóloga formada pela UFRJ, ela é consultora em amamentação, certificada pelo IBCLE, e ela se especializou em psicologia perinatal pelo Instituto Gerard, e ela é pós-graduada em atenção à saúde integral materno-infantil pela UFRJ também. Hoje ela cursa a formação em psicanálise pela Sociedade Winnicott, do Rio de Janeiro, e ela vai falar pra gente hoje à noite sobre desmame, um longo processo que se inicia com a introdução alimentar. É um tema muito bacana, espero que vocês gostem, aproveitem as palestras e vocês podem achar a Bianca também nas redes sociais, como Bianca Balaciano, tá joia? Muito obrigada, Bianca, por ter aceitado o convite do canal, foi um grande prazer ter você com a gente. Tenham todos uma ótima palestra e até mais! Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Bianca Balaciano, eu sou consultora de amamentação pelo IBLCE, sou psicóloga perinatal e fui convidada pelo Conalco para falar com vocês sobre desmame. Achei excelente, inclusive, a proposta do título dessa palestra, que é Desmame, um longo processo que se inicia com a introdução alimentar. Porque de verdade, perdão, por mais que a gente costume falar do desmame como um evento na vida da dupla mãe e bebê, o desmame é um processo, né? E o que é o desmame, então? O desmame, na verdade, ele se inicia com a introdução alimentar. No momento em que eu introduzo novos alimentos, em que eu finalizo a exposição só ao aleitamento exclusivo, né? A exposição só ao leite materno, só ao seio materno, e que eu coloco outras coisinhas na vida desse bebê, esse é o momento em que o processo do desmame se inicia, mesmo que esta mãe ainda não tenha ideias de desmamar, de finalizar o processo tão proximamente, tá? Então a gente precisa se habituar também a falar um pouquinho mais sobre desmame, né? Essa palavra que às vezes é tão temerosa, tão difícil. Quando comecei a falar sobre desmame, fui super criticada. As pessoas perguntavam, como assim uma consultora de amamentação está falando sobre desmame? Bom, a gente precisa falar sobre desmame, a gente precisa ajudar mulheres que querem desmamar a desmamar seus bebês de maneira processual, de maneira gradual, porque certamente isso é o que vai mais ajudá-las no relacionamento com o próprio filho e, quiçá, na introdução alimentar também, né? Quem trabalha com desmame sabe o quanto um desmame traumático, um desmame abrupto ou um desmame inesperado pode influenciar mal o recebimento dos alimentos, a aceitação dos alimentos e a relação da criança com a comida, né? Então, falando um pouquinho sobre o que é desmame, todas essas introduções na vida da criança vão sinalizar o início do processo do desmame. Com a introdução alimentar, a gente geralmente tem algum tipo de regulação de mamadas, né? Então, há famílias em que a mãe vai voltar a trabalhar, ou o objetivo da introdução alimentar deveria ser que essa criança recebesse um volume expressivo de alimento nos momentos pré-determinados, e aí, para otimizar que isso aconteça, o que a gente faz? Muitas vezes a gente deixa de oferecer o seio muito próximo da hora da refeição para poder estimular a relação dessa criança com a comida. Para grande parte das crianças isso não vai fazer diferença? É verdade, para grande parte das crianças isso não vai fazer diferença. Mas é uma fase muito apropriada para a gente começar a fazer a regulação da livre demanda e possibilitar a oferta e aceitação dos alimentos, tá? O desmame também é uma fase muito importante na vida do bebê, porque é a fase em que o processo, né, em que o bebê, a criança, vão precisando começar a se comunicar com suas mães, com suas famílias, com seus pares, de outras maneiras para além do seio. Então, para mim, isso é o que há de mais encantador no processo do desmame, quando a gente inicia, de fato, um acompanhamento de desmame gradual, que é o entendimento de que aquele seio que um dia foi essencial e único naquela relação já vai se tornando aos poucos desnecessário ou menos necessário. E como é que isso acontece? Isso acontece principalmente a partir da fase da angústia de separação do bebê, que acontece entre os 7 e 10 meses, onde ele começa a se entender como alguém que está separado da sua mãe, ou seja, é o início do fim daquela simbiose mãe e bebê, e vai progredindo conforme esse bebê vai ganhando
autonomia e vai amadurecendo, né? Então, outros marcos importantes de autonomia na vida do bebê vão ser a aquisição da marcha, então quando ele começa a andar, e claro, a inserção no mundo da linguagem. Então, quando esse bebê começa a conseguir entender regras e ordens e responder a eles, e claro que o entendimento vai vir muito antes da capacidade de expressão, né? E por isso a gente precisa ficar ligado nos nossos filhos. Mas certamente esses são os marcos de autonomia que uma criança demonstra e que faz com que ela possa aos poucos ir se separando desta mama e ampliando o campo de relacionamento com a sua mãe. Então eu gosto muito dessa visão particular do desmame, que é alguma coisa que amplia a relação mãe-bebê. Com frequência sou procurada por mães para ajudá-las, né, no processo de desmame, ou eu escrevo sobre isso, ou eu falo sobre isso, e há uma visão muito comum acerca do desmame, que seria então um bebê que perde esse peito, que fica sem esse peito, que vai precisar ver tirado da sua vida alguma coisa tão importante. E essa é uma visão que eu considero muito reducionista a respeito do desmame. Eu gosto de encarar o desmame como alguma coisa que, além de essencial na vida da mãe e bebê, vai fazer com que eles possam ampliar enormemente a sua relação. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque o desmame, ainda que parcial, né, ainda que a regulação de mamadas ou a colocação de alguma ordem nesse circo aí, vai propiciar para essa dupla que ela possa desenvolver outras maneiras de comunicação. E aí tá o grande segredo do desmame e por que ele se relaciona tão fortemente com a introdução alimentar. A introdução de alimentos, ela não acontece casualmente na vida de um bebê, certo? A introdução de alimentos acontece tanto pela necessidade nutricional e calórica do bebê a partir dos 6 meses, quanto pela necessidade emocional e psíquica de se iniciar o processo de socialização desse bebê. Então eu costumo dizer, a introdução alimentar ela acontece fora dessa proximidade de corpos mãe e bebê, e numa cadeira, de preferência fora do colo, e com um bebê que necessariamente está virado para o mundo, né? Então o olhar do bebê que vai para o mundo e que não foca somente na sua mãe é o olhar do bebê que já pode começar a enxergar esse mundo, a trocar com esse mundo. Então a introdução alimentar ela é mais do que oferta de alimentos, certo? Ela é socialização. Comer é um ato social e, portanto, o desmame está absolutamente ligado ao processo de socialização do bebê e futuramente da criança, certo? Por isso, o desmame não é uma perda e um ganho para a criança. Por que o desmame é um ganho? Porque o desmame é o que vai possibilitar que essa criança recrute novas possibilidades dentro de si mesmo, então possibilidades emocionais, possibilidades verbais de relacionamento com esse mundo. Eu brinco, se a mãe não der aquele empurrãozinho, dificilmente essa criança vai caminhar para o amadurecimento, e esse é o nosso papel. Nesse momento em que a criança já tem essas possibilidades, então que ela começa a se aventurar no mundo da linguagem verbal, isso já começa a ficar um pouco mais fácil, um pouco mais simples para as famílias, certo? É nesse momento que a gente consegue de fato iniciar um processo de desmame gradual que conta com a parceria da criança. Então o processo acompanhado de desmame gradual, ele é vivido pela mãe e é vivido pela criança da mesma maneira. Por quê? Porque é um processo que conta com a prontidão da criança para o ganho de novas possibilidades e novas oportunidades dentro da relação com a sua mãe e com a sua família. Dito isso, eu queria falar um pouco com vocês também a respeito dos processos de autonomia do bebê. E como eles são representados através da amamentação. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de como esse bebê, através da amamentação, demonstra a obtenção dos seus marcos de autonomia. Muitas vezes, a partir dos 9 meses, 8 a 10, né, com criança é difícil a gente falar em idade, para cada um vai acontecer num momento. Mas geralmente relacionado bastante ao fato
da ansiedade de separação, ao início da ansiedade de separação, que é aquela fase que as crianças têm mais resistência a separar-se de suas mães, parece que ficam mais demandantes do que quando eram recém-nascidos e tudo. O que a gente vê acontecendo concomitantemente? A gente vê aquela criança que já consegue nomear o peito, então ela já consegue falar mamá, tetê, pê, alguma coisa em que ela terceiriza esse seio e desconecta ele da mãe. A gente vê aquela criança que já começa a puxar a blusa da mãe quando quer mamar, então ela mesma consegue acessar o peito, ela mesma consegue se satisfazer, ao contrário do recém-nascido que chorava ou, enfim, se expressava de alguma outra forma e precisava que alguém colocasse esse peito para fora, certo? E a gente tem aquela criança que mama um peito e segura o outro, fica mexendo, fica sintonizando o outro mamilo, ou que fica trocando de peitos várias vezes durante a mamada sem motivo aparente. Então, esses são os marcos de aquisição de autonomia que a gente observa durante a mamada, né? O que esses marcos nos dizem? Esses marcos nos dizem que muito provavelmente essa criança já está desenvolvendo uma outra relação com o seio materno e que ela já está pronta para começar a ampliação desse relacionamento, né? Eu tô dizendo aqui para vocês que uma criança dessa idade deva ser desmamada. Bom, primeiro que dever ser desmamada, isso já é uma coisa que compete à mãe e não ao profissional, certo? Muito dificilmente, com as técnicas que eu uso no consultório, na minha clínica, eu vou conseguir desmamar um bebê dessa idade. E eu geralmente não aplico essas técnicas porque a gente não vai conseguir atingir sucesso com elas, certo? Mas o que eu tô dizendo e pontuando para vocês é que neste momento a gente já consegue ver sinais de autonomia e um relacionamento diferente desse bebê em relação ao seio materno. Por que isso é tão importante? Porque com frequência as mães com 16, 18 meses, 20 meses, 24 meses que querem iniciar ou continuar um processo de desmame ficam muito apavoradas, achando que podem traumatizar a criança se forem regular a amamentação ou se forem interditar em alguns momentos. E aí eu pontuo os sinais de autonomia para que a gente possa ter noção de que a relação desse bebê com o peito já é bem diferente da relação que um bebezinho recém-nascido, que um bebê de 3, 4 meses tem com o seio materno. Tá? Então eu queria que isso ficasse muito claro para vocês. O quanto a gente precisa entender sobre amadurecimento infantil e sobre aquisição de autonomia na criança para que a gente também possa se sentir um pouco mais confortável em ajudá-los no processo do desmame, certo? Então, enfim, dito isso, eu queria dizer a vocês sobre o quanto esses processos de interdição da criança estão relacionados com a introdução alimentar, certo? Com frequência, as dificuldades que a gente observa na clínica estão muito relacionadas a crianças que não se interessam pela alimentação, ou mães que ficam muito inseguras ao oferecer o alimento, ou que não estão muito certas a respeito da interdição da amamentação e tudo isso, né? Como eu falei antes, eu acredito realmente no ato da alimentação como um ato social. Então eu acho que a gente precisa apresentar para as crianças a comida, a rotina da alimentação, o momento da alimentação, o local da alimentação e como esse é um movimento que precisa ser de certa forma protegido, né? É claro que as mães ficam muito nervosas e eu super me coloco aí nesse lugar também porque já passei por isso. 2 vezes inclusive, e a gente fica muito angustiada com o quanto que as crianças vão comer, com o quanto que eles vão aceitar e tudo mais. O fato é que o que eles colocam para dentro não é exatamente nossa responsabilidade, certo? Então, vamos facilitar esse processo tentando focar no que de fato é a nossa responsabilidade. E o que seria então a responsabilidade das mães e das famílias como um todo, né? Dos adultos? A nossa responsabilidade seria tentar proteger este momento da alimentação e tentar oferecer aos nossos filhos isso de maneira consistente, de maneira coordenada, de maneira agradável e não forçada, e ao mesmo tempo tentar coordenar isso com os momentos da amamentação para que uma coisa não atrapalhe a outra, né? Então, é claro que nem sempre as dificuldades alimentares de uma criança residem no fato de que ela ainda mama.
Porém, a gente há de convir que vai ser muito mais difícil para uma criança se alimentar ou ter interesse pelo alimento, ou mesmo em se virar para o mundo, se essa mãe fica a todo momento oferecendo essa mama, ou se ela não consegue minimamente fazer pequenas interdições na vida do seu filho, certo? E aí a gente precisa entender que as interdições na vida dos filhos, elas são constitutivas. Então, por mais que a gente tenha hoje novas abordagens em criação de filhos e que a gente procure se afastar um pouco da imagem autoritária de tempos atrás na criação dos nossos filhos, é importante que a gente mantenha uma certa hierarquia e uma certa ordem também, certo? Numa série de coisas. A verdade é que a gente faz isso, mas às vezes a gente tem dificuldade em aceitar que de fato essas crianças estão expostas ao que nós decidimos enquanto pais, certo? Mas é importante que elas tenham essa noção de que há uma hierarquia, de que há alguém superior que faz as decisões, que toma decisões a respeito de sua vida e a respeito da organização da sua rotina. E claro, quando há uma criança com dificuldade alimentar, ou mesmo quando ela não apresenta dificuldade alimentar, eu, enquanto profissional, acho muito interessante que a gente possa delimitar momentos aí em que essa alimentação vai ocorrer ao longo do dia. Isso é natural, né? A gente tem momentos apropriados para comer. É claro que a gente faz pequenos lanches durante o dia, que isso pode variar num dia muito diferente e tudo, mas geralmente nós adultos temos os horários. A gente faz um café da manhã, a gente faz o almoço, a gente faz o lanche à tarde, outras pessoas fazem uma colação pela manhã também, à noite um jantar, depois um lanche e tudo. Como eu acredito na comida como socialização da criança, então parte da socialização dessa criança, eu acho que aos poucos esse bebê tem que ser trazido para a realidade da família também, né? E onde entra a amamentação nessa história toda? Eu acho importante que em algum momento dessa introdução alimentar que a gente possa conseguir tirar o foco um pouquinho desse seio para conseguir colocar a comida na vida dessa criança. Então, talvez a introdução alimentar seja, enfim, um momento apropriado para que a gente comece a conseguir interditar um pouco essas mamadas e regular um pouquinho as mamadas, principalmente se elas acontecem muitas e muitas vezes durante o dia. Um relato muito comum que eu tenho das famílias é que com a entrada da alimentação, muitas vezes eles conseguem controlar as mamadas e às vezes até espaçar um pouquinho mais conforme a criança vai recebendo um volume um pouquinho maior de alimento. E aí chega na fase da ansiedade de separação, então 9 meses, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a criança começa a querer mamar de novo toda hora, pedir o peito para tudo quanto é coisa, arrancar a blusa da mãe e tudo. Então quero que vocês percebam como isso está relacionado com a maneira como essa criança entende esse seio na relação com a sua mãe. E não necessariamente com o fato de que está comendo pouco ou comendo muito. Às vezes é claro que a gente tem os dentinhos que vem nessa fase que são muito chatinhos, a gente tem alterações importantes de padrão de sono e tudo. Mas enfim, se a gente começa a ficar à mercê da demanda, da livre demanda infantil, talvez a gente fique nisso por um bom tempo e a mãe não consiga exercer o seu desejo dentro da relação. Então acho importante que a mãe consiga se colocar. Por quê? Porque isso não vai representar um evento traumático para essa criança. Pelo contrário, porque esse bebê já demonstrou que ele tem uma relação diferente com esse seio e que ele é capaz de suportar essas pequenas pausas ou intervalos. Em termos emocionais, quando a gente fala de desmame, é importante entender que o processo do desmame ele se inicia nesse momento de descolamento mãe e bebê, certo? Então, para o bebê, é como se fosse o início do registro do fato de que realmente os pais não serão onipresentes em suas vidas e de que o bebê não é o único fruto de prazer ou de movimentação na vida desses pais. Então, quer dizer, o processo do desmame, da regulação de mamadas, que na verdade seria o início do processo de desmame, também é um processo que está muito permeado por todas essas questões emocionais, certo?
essa quebra de ilusões e o momento em que nós, pais, nos mostramos verdadeiramente para os nossos filhos, né? Vamos falhar, e que bom que vamos falhar, porque isso é muito importante para os bebês e para as crianças, certo? Tendo dito isso, eu queria convidar vocês a essa reflexão sobre o quanto é importante que a gente não esteja o tempo todo suprindo absolutamente todo tipo de necessidade das crianças, porque talvez isso vai fazer com que elas não desenvolvam nenhum tipo de proatividade em relação ao próprio amadurecimento, sabe? E por que eu tô falando disso numa conferência sobre alimentação? Porque esse movimento para trás, esse passo para trás, talvez seja o passo que muitos de nós precisamos fazer em relação à alimentação dos nossos filhos, né? Então a gente vê as mães absolutamente preocupadas, neuróticas, fazendo 1000 pratinhos que são lindos, maravilhosos, né? No Pinterest tem cada coisa sensacional, e comprando as melhores coisas, indo atrás da maior parte de informação e tomando um cuidado com a alimentação, que é muito importante, é verdade, mas que traz um questionamento justamente por ser um limite muito tênue, o limite entre o cuidado e o exagero, né? E sendo a alimentação um fator social importante para essas crianças, então um movimento para longe de suas mães tão importante, né, no início dessa caminhada rumo à autonomia, às vezes eu penso nisso, né, no quanto essas coisas estão interligadas, e o fato da gente precisar dar um passinho para trás pode de fato ajudar essas crianças na construção da própria autonomia. E o desmame nada mais é do que isso, é sair de cena, é começar a tornar-se desnecessária. E eu sei o quanto isso é duro quando a gente está falando aí apenas de uma criança de 2 anos, ou pouco mais ou pouco menos, e do quanto parece ilusório, né? Porque falar para uma mãe que ela é desnecessária para uma criança dessa idade parece bobagem, e muitas vezes a gente gostaria de ser, mas eles demandam enormemente. O fato é que talvez a gente precise começar este movimento de nos colocar um pouco afastados ou um pouco atrás e deixar que essas crianças tenham mais acesso a esses alimentos e menos acesso ao seio, no sentido da gente poder interditar muitas vezes se essa é a nossa vontade, né? Ou se a gente gostaria de ver um comportamento um pouco mais proativo das crianças. Então, em relação à infância como um todo, né? Acho importante a gente falar nesse bate-papo aqui sobre esse limite aí entre o cuidado e o exagero, que ele é um limite que está tão difícil hoje, né, da gente conseguir acertar. Eu nem gosto de falar em termos de erros e acertos em maternidade, porque eu acho que está muito mais na ordem do possível do que na ordem do certo e errado. Mas enfim, eu percebo como essa demanda fica muito em cima, principalmente das mães, né, mas também das famílias, e do quanto neste momento aqui em que a gente fala de desmame, de introdução alimentar, o movimento é justamente o oposto, né? O movimento é justamente de colocar-se no próprio lugar, de entender que nós somos essa ponte que vai oferecer o alimento para a criança, que vai colocar o alimento na hora certa, que vai proteger a cena de forma que seja possível para essa criança acessar o alimento, comer, recebê-lo fresquinho e da melhor forma possível, mas que o movimento de aceitar, de gostar, de se deliciar, de deglutir, de mastigar, de curtir, de engolir e depois de se nutrir, engordar e crescer, esse é um movimento da criança, né? E não é um movimento que nos compete, e que para cada criança vai surgir num momento diferente. Então, não se assustem também, é importante falar disso, né? Quando a introdução alimentar não representar necessariamente colheradas engolidas desde o primeiro dia, né? Então tem muitas pessoas que acham que lá com 6 meses e um dia o bebê vai comer 100 gramas, 150 gramas de comida, vai bater aquele pratão que a vovó adoraria, né?
isso não vai acontecer para a maior parte das famílias, né? E alguns bebês vão demorar um tempo para aceitar bem, outros vão demorar um longo tempo e outros vão precisar de outros tipos de ajudas aí para que finalmente consigam travar uma relação social com a comida. Mas eu acho muito importante, principalmente na palestra que me foi solicitada aqui, né? Então, sobre um processo que desmame, um processo que se inicia com a introdução alimentar, que a gente possa reconhecer esse nosso lugar, de onde é que a gente para de suprir todas as necessidades e começa a falhar e começa a se ausentar e começa a dar um passinho para trás, justamente para que essa autonomia e essa proatividade da criança possa florescer e esse caminho em direção ao amadurecimento possa ser tomado, né? A gente precisa começar a entender bebês e crianças de maneiras diferentes e bebês de diferentes fases de maneiras diferentes também, prevendo esse tipo de amadurecimento, né? É muito triste quando uma mãe não consegue ver a história de desmame ou de introdução alimentar prevendo o amadurecimento da criança, certo? Porque a gente não é a mesma mãe de quando começou a amamentação e na fase de início do desmame, e as crianças também não são as mesmas crianças quando começaram a ser amamentadas e no processo de introdução alimentar e muito menos no processo do início do desmame, certo? Então, para finalizar, a título de curiosidade, eu só queria explicar um pouquinho para vocês como funciona o processo de acompanhamento de desmame que eu tenho feito aqui no consultório com bastante sucesso, em que a gente ajuda as famílias a colocar todas essas coisas que eu falei para vocês meio enfim, complexas e um pouco até, como é que eu queria dizer, bastante abstratas, aplicando na vida real, né? Porque é claro que a gente está falando aqui de crianças cujas mães querem iniciar um processo de desmame gradual e estão encontrando algum tipo de dificuldade. Para a maior parte das famílias, o início do desmame nessa fase, né, 16, 18 meses ou mais, vai representar uma regulação de mamadas. E eventualmente um desmame parcial e eventualmente um desmame total, se esse for o desejo da família. E aí, claro, como que a gente vai fazer isso junto com as famílias? A gente vai se utilizar de técnicas em que a gente chama a criança para fazer parte desse processo, né? Então, as técnicas que eu uso no consultório, que são as técnicas de adiamento de mamada, de substituição de mamada ou de encurtamento de mamada, elas só são possíveis de serem colocadas em prática porque, primeiro, a gente traça um planejamento com as famílias dos momentos oportunos em que essas mamadas vão acontecer, mas segundo e primordialmente porque as crianças têm prontidão, né, tanto emocional quanto verbal, para responder a esse tipo de intervenção. E isso eu tenho feito com bastante sucesso aqui no consultório, virtualmente também, então atendo famílias de tudo quanto é lugar. E claro que esse tipo de organização que a regulação de mamadas vai trazer, muito provavelmente vai ter as suas influências na alimentação desta criança, tá? Eu não sou partidária daquela fala de que a amamentação atrapalha a alimentação, de que a criança vai comer menos porque só quer peito e tudo isso. Mas o fato é que mais do que a questão nutricional do leite materno que entra para essa criança, então no sentido de que assim, a criança está de barriga cheia de leite materno, então por isso não vai se interessar pela comida, eu acredito que a proposta psíquica do desmame, que são as interdições que a mãe faz a respeito do próprio corpo e se colocando como um ser pensante e desejante dentro da relação com o seu bebê, é o que vai fazer com que essa criança trave uma relação diferente com a comida, né? Então, talvez aceitar melhor alimentos, não porque está de barriga cheia de leite materno, mas aceitar melhor alimentos por ter uma nova relação com aquele alimento, ou por poder ver prazer, cor, cheiro, interesse também num alimento e não só na mãe, no peito da mãe, no cheiro da mãe, no tocar da pele da própria mãe. Então, nesse sentido, essas duas coisas estão essas duas aquisições, né, essas duas conquistas na vida da criança, o desmame e a introdução alimentar, estão absolutamente interligadas e relacionadas, certo? Então é isso, eu vou finalizar por aqui. Convido vocês a um bate-papo, estou à disposição aí de quem quiser trocar uma ideia a esse respeito. Acho que toda família merece um desmame bacana, um bom desmame começa com uma história de amamentação bacana,
Você não precisa desmamar o seu bebê de maneira abrupta porque ele come pouco, porque ele não está ganhando peso como o seu pediatra gostaria, né? Principalmente se a gente não conseguiu avaliar todas as outras hipóteses e possibilidades, mas ao mesmo tempo eu acredito na interdição do peito quando apropriada, quando há prontidão, como uma maneira efetiva de trazer o seu filho, de trazer a sua criança para o mundo, de explorar na criança esses aspectos de prontidão, de recrutar novas possibilidades emocionais de relacionamento com o mundo para seu filho. E acho que a gente precisa acreditar mais nessas crianças e nessas possibilidades e entender que, enfim, o resultado dessa criação que a gente faz com carinho, com cuidado, com proximidade, não é manter essas crianças para sempre grudadinhas com a gente, mas sim empurrá-las para autonomia, para, enfim, estarem inseridas no mundo, para serem cidadãos bacanas, gente de bem, gente que participa, gente que é empática. Então fica aí para vocês um convite à reflexão, ok? Um beijo muito grande e até a próxima.